Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir ou ouvir esse podcast. Está começando mais um episódio do Santo Podcast. Giovanni Claudino aqui à minha esquerda. Glória a Deus. Mais um, né, John? Mais um. Graças a Deus. Isso é bom demais, Isso né? é bom, né? Mostra que nós estamos caminhando, não é? Persistindo, né? Sem processos. Sem processo. Isso. Hoje, parece que pode ser que aconteça alguma coisinha. Eu espero que não. Mas é forte, tem advogado, então... Tem, não. A gente vai se abraçar, né? Isso. A gente vai se abraçar. Vai ser demais esse episódio. Quero agradecer a todos que estão aí acompanhando, que acompanham semana após semana. Esse é o episódio de número 28. Meu né? Deus, né, John? Chegamos ao 28 semanas estamos aqui. Sim. A fio. A fio. Sem ninguém nos derrubar. Exato. Ainda. Calma. Depende de hoje, né? Isso. Hoje é o Vamos lá. perigo. Mas eu quero agradecer a todos vocês, então, todas as plataformas. Algo que eu esqueço sempre de falar, Giovanni, eu Isso acho é importante tu lembrar, tá? É importante. Porque a idade vai chegando, John, e a Isso. gente vai esquecendo de algumas coisas. Exato. Tá? O que é que tu esquece? Sobre se inscrever, para quem Pronto. está no YouTube, se inscrever Pelo amor de Deus. e ativar ativa o aqueles- sininho. Isso. Porque Exato. Não custa nada. Isso, não custa, tá? São Segue dois tanta cliques. coisa ruim, né, cara? Sim. Segue tanta coisa. Só siga a gente, se inscreva lá. Léo Dias. Segue, tá lá Segue. escrito. Tá lá, Com o Metrópolis. sininho Tá. ativo lá. Tá. Recebendo o Léo Dias. Aliás, eu vi uma matéria maravilhosa. Do Léo Não, Dias? tô brincando. Mas o que acontece? A gente trouxe o cara da matéria, tá? Então, Sim. se tu quer falar de coisa depois, Tá, beleza. larga depois, tu O só que larga que o nome que ele acontece? vem. Clica no sininho aí enquanto você tá ouvindo, se inscreva no canal, poxa, dá essa força para nós para que o conteúdo continue sendo espalhado, enfim, isso é Verdade. muito importante. Em breve, se Deus quiser, nós começaremos a fazer ao vivo. Já pensou? Já pensei. Pronto. Hoje eu pensei, na verdade. Tá. Pode ser que sim. Vamos lá. Vamos Aí vai ser acompanhar. lindo, tá? Quero agradecer também a todas as rádios que estão com a gente a partir deste momento. Que Deus abençoe todos vocês, que seja um papo edificante, que você possa ir na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, na academia, enfim, né, ouvindo pelo podcast, as plataformas, né, de streaming aí, fique à vontade, sinta-se em casa. E nós temos os nossos mantenedores, né, Que são Giovanni? umas bênçãos, né? Poxa, São demais. as mais bênçãos. Eu quero começar, né? Com o Maurício ali da Rema. Boa. O seu Rema. O seu Rema, A gente agora Livraria pegou, né? Evangélica Isso. Rema. Tá. Que é aqui na rua 15 de novembro, aqui em Joinville, para os que são daqui. E eu descobri que eles enviam, tá? Então, Pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Então, se você não é de Joinville, você pode se inscrever lá. Tem o QR Code aqui em cima. Tá. E aí é só clicar ali que você já vai entrar no seu Rema. Um abraço pra galera da Rema aí. Ganhei, inclusive, essa semana, John, Ah. uma Bíblia, 365 dias. Aquele devocional, Sei. da hora. É bom. Ganhei deles lá. Poxa, legal. né? Nossa, né? A coisa pinga ali já não... Ô, seu Rema, vamos se agilizar. A coisa não começa... É assim. Deu uma trancada no Funciona canal aí, seu Rema. Desculpa, seu Rema. Tá. Quero falar também da Silk Art. Em breve nós teremos as camisetas maravilhosas do Santo Podcast. Poxa. Pra galera que curte a gente, Sim. aproveitar e nos abençoar Atrás- comprando as camisetas. Atrás uma estampa maravilhosa escrito Discípulo de Jesus. Que coisa linda, hein? Rapaz, Discípulo de Jesus Deixa eu ver Cristo. qual é a tua camiseta Não, aqui. Que marca que Não, é? aqui, hoje eu não Tá, hoje eu Renner. tô sem nada. Bom, Isso. Renner. Mas a gente vai, enfim, em breve mostrar pra vocês. Um abraço pro Rica, né? Pra toda a galera lá da Silk Art. Os maravilhosos. Isso, Felipe também. Felipe. Né? Tem toda uma galera Esquece lá. do Felipe, tu vai pro pau, tu Não, sabia, não né? pode, tem que ser, tem Deus que o ter livre, hein? E o último, que a gente vai falar aqui rapidamente, não menos importante, aliás, né? Todos são importantes, mas a Milo, né? A Milo Milo. Informática. A Milo Informática. Direto do Alexandre de Moraes. Sim. Não, para. Não é, né? Não é. Não, mas a gente vai continuar essa última semana que a gente vai apresentar a Milo Store. Na semana que vem a gente vai falar de um novo produto deles também que eles oferecem. Porque a Milo é um grupo, né, John? Exato. Os caras são monstro, né? Quer cadeira gamer, PC, Falou de- notebook, mouse. Os caras têm. Os caras têm. E eu soube que tu ganhou um notebook, é verdade, não? Não ganhei, não. Tá, eu ganhei uma Bíblia, tu ganhou um notebook. Não, Nós não, estamos vamos empatados, devagar, nós. Vamos seguir. Hoje nós vamos receber, Tá. tá? Quem? O que nós chamamos
de um maravilhoso, um irmão Maravilhoso. que eu amo demais, já aprendi demais e continuo aprendendo com ele. É um cara que quando eu lançar o meu EP, Tá. esse que você tá, esse mesmo, vai ser ele que vai fazer Tá. a coisa Eu acontecer. tô esperando esse EP há uns E eu anos, já tá? tô deixando, não sei se não tô deixando registrado, porque eu só vou fazer esse corte. E enviar pra ele. Só Tá. isso. Eu só Via queria. e-mail. Eu chamei ele pra isso, inclusive, pra ter esse corte pra eu poder enviar pra ele. Um irmão muito amado. Tem abençoado muito a nossa nação, inclusive, talvez você nem imagine, né, de que forma, mas vai Exatamente. conhecer hoje. Eu tô falando do Nick Miranda, tá aqui com a gente hoje. Poxa, que honra! Prazer, gente. Ele não dá pra dizer que é videomaker, não dá pra dizer. Não Ele sei, é eu um não monstro sei isso. do audiovisual. Ele tá é o bom? cara que manda. Isso. Ele Isso. manda. Tem umas pessoas que ficam na frente do microfone Isso. e ele resolve o resto. Ele resolve. tá? E não veio sozinho, tá? Não. Ele veio de galera. quem manda nele. Ele veio... Se ele acha que manda em Ele alguém... trouxe quem manda ele trouxe nele. quem manda nele. Tá? Coisa E boa. não é esses caras famosos que vocês veem aí, não. É Não. alguém que manda nele, de fato. Exatamente. Se ela disser não, é não. É não. Se Pronto. ela disser sim, é sim. Pronto. Errado não tá, né? Seja muito bem-vindo aí, Nick. Obrigado, gente. Prazer enorme estar aqui. Poxa, eu fiquei muito feliz pelo convite e, cara, e ver como as coisas estão acontecendo e tá fluindo. Eu já fui abençoado já vendo os conteúdos. Então, poxa, estar aqui Pô. é uma alegria muito grande. Que Pô, bom. que legal. Pô, fiquei emocionado agora. Tá vendo? Bonito, tá? Bonito. Não, você que tá no rádio, você que tá no podcast aí... Precisa ir no Instagram e no YouTube, tá? Isso. Só dele eu acho que eu vou fazer uns 10 cortes, Tá. né? Só pra dar aquela limpada, porque tem Matheus Botim, Tem, que ele, não, tá ele feio, o Matheus tá ele feio. é meio pau ali, né? Tá o Junão, então, Não, estragou. tá o Wanderson que... Tá, dá uma Aliás, ajeitada. o Wanderson meteu um botoqueira forte, hein? Sério, Eu acho cara? que ele meteu, eu vou Meu falar pra ele. Senhor. Wanderson, tá bonito, hein? Tá bonito. Aliás, você tá congregando ali na AME, né? É, hoje sou pastoreado pelo Wanderson. Esse style ali, né? Então lá a Nossa. igreja dos caras bonitos, então. Sim. Tá massa. Só pra Ah. saber que eu não devo congregar lá, tá? Pois é, teve até uma reunião, tava pensando em sair lá, mas Não, aí deram aquela puxada. tava tranquilo. Mas, cara, sou muito feliz. O Wanderson, graças a Deus, ter sido bênção pra minha família. Os cultos ali também, poxa, sempre a presença de Deus muito forte. Muito Sim, bom que legal. tá ali com eles. Pô, tu tá aqui em Joinville já faz um tempo, né? Pra quem não sabe, o Nick, além de um guitarrista, né? Que eu acho que ele é Sério? guitarrista, Eu não acho que sabia. primariamente, antes de tudo, eu acho que ele é guitarrista. Tô certo ou tô errado? É que, cara, toda pessoa que trabalha com vídeo é um músico frustrado. Ai! Não tem, cara. Tá, peraí. Como é que é? Pronto! Toda pessoa que trabalha com vídeo é um músico O frustrado. Joilson Castro me veio na cabeça. Caramba! E é bom, né? Tem vaga pra mim? Porque Não. eu sou um frustrado Não, também. calma. Não, é isso, cara. Ficou Tá. frustrado na música, você vai pra audiovisual que dá Aí. certo. Vou acertar daqui pra frente, então. Não, maravilha. Agora eu vou conseguir servir a minha igreja melhor, tá? Não, para, cara. Porque eu tô incomodando os músicos lá e não sei o que fazer. Não, você... Sair. Não, mas vai dar certo, Vou vai dar sair. certo, Giovanni. Hoje nós vamos falar aqui com o Nick de um... Tá, mas Tá além de aqui atrás. guitarrista, tu vai ficar só no guitarrista, Não, ele também trabalha com vídeo, né? Ah, tá. Enfim, fala alguns trabalhos que você já fez aí, Nick, só pra galera ter uma ideia. Cara, é mais fácil falar os que eu não participei. Pronto. Não, então vamos lá. Um top 5 aí pode ser. Cara, acho que de visibilidade hoje, Dave é o maior, né? Agora, Dave Leonardo. artistas que eu trabalhei, não só como Nick Miranda, mas também com outras produtoras, né? Tá. Tu não fez só trabalhos com a tua marca. Não, eu faço collabs hoje, né? O audiovisual, ele é mais aberto no Brasil, então é muito legal a gente participar com outras produtoras, Legal. realizar projetos, porque sempre tem uma característica pessoal de cada pessoa. Então, às vezes você quer fazer algo e falta aquele pingo que outra pessoa pode somar, Ah, e legal. aí a gente sempre faz collabs pra gerar. Então, poxa, passei por Fernandinho, Gabriel Guedes, Gabriela Rocha, Isaías Saad. Poxa, eu não consigo Tem uma falar galera tanta gente de aí que a gente já música, passou. de- Ele vários falou músicos. meia dúzia que já fiquei envergonhado, tá? Não, calma. E eu andando contigo achando que tô arrasando, John. Eu falo pra minha mãe e pro meu Para. pai que eu ando contigo, John. Não, ele vai se realizar quando ele Meu fizer o Filhos do Homem. Tá? Não, aí Opa. vai ser forte. Pastor Cris Esperando o Batistão convite. lá é forte. Tá? Ou aquele lá do... Como é que é o nome, meu Deus? Que esqueci agora.
O do Alvo Mais que a Neve lá, como é o nome? Já trabalhou com ele, será? Não. Ah, como é que é aquele... Qual? Kleber, o Kleber Lucas. Kleber Lucas, não. Tu para. Tu Gente, para. me falaram que eu não posso falar dessas Não, coisas. para, tu para. Tem que segurar. Vamos lá. Giovanni, qual que vai ser o tema de hoje que a gente vai abordar aqui com o Nick e a gente vai discorrer sobre isso? Tudo para a glória de Deus. Pronto. Maravilhoso. Porque se você acha que é um serviço ou outro que é para a glória de Deus, a gente está muito enganado, né? Só quem tá com o microfone na mão. Porque normalmente é assim que a gente pensa, né? Eu penso que quem ministra o louvor, que é o cara, ou quem prega, quem é o líder. Mas a gente vai aprender um pouquinho hoje o que realmente a gente tem que fazer e para quem, como, né? Eu acho que esse tema cai muito bem com um cara que é monstro, né? Faz e desfaz para muita gente famosa, digamos assim, né? Entre aspas, De relevância, assim, né? De relevância no país, não é nem na cidade, mas no país. Como, por exemplo, David Leonardo tem o quê? Mais de 10 milhões de seguidores, né? Mais de Então, 10 é um cara milhões. extremamente conhecido, enfim. São caras que tá lá ele botando o dedo nele, fazendo para alguém. Aliás, É pro David Leonardo ou é para a glória de Deus? Então a gente vai descobrir hoje. Hoje Vai é a ser hora bom. da verdade. Hoje vai. De frente com o Nick. Pronto. Vamos lá. O leitor oficial, Giovanni Claudino. Pronto. Vamos lá. A gente vai ler 1 Coríntios 10 e 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Boa. É importante só a gente colocar aqui que dentro, né, desse versículo, depois você acompanha todo o contexto, mas é importante a gente só ressaltar o façam tudo, né? Que eu acredito que é um dos motes que a gente vai usar para guiar a nossa conversa aqui. Então, quer vocês comam, quer bebam ou quer façam qualquer outra coisa, façam tudo Para a para glória a de glória Deus. de Deus. E aí eu acredito que a gente já pode começar, né, a conversar com o Nick aqui. Qual que é a tua visão em relação a isso? Você consegue perceber que nem sempre só quem está lá, por exemplo, você falou que o Wanderson tem te abençoado demais, enfim, acredito que os irmãos que caminham contigo lá na AMI também, né? E a tua história antes da AMI também, eu acho que tu é da Assembleia de Deus, né, que começou. Do reteté. Forte. Quem não saiu da Assembleia de Deus, né? Tem muita gente maravilhosa lá também ainda. Recebemos aqui o Éder Carvalho, Éder né? Carvalho. O pastor Sérgio Melfior, a gente tá na caça, Isso. né? Vai chegar, se Deus quiser. A gente trouxe o Éder para trazer o Sérgio, né? Pronto. E a gente trouxe um aí para trazer o Dave, né? Ah, pronto. Não, os caras estão... Eu sabia que tinha segunda Não, instância. os caras estão pescando. Não, daqui a pouco vem ela lá, ó, sentar aqui. Mas é interessante ver que, por vezes, nós nos esquecemos de que, cara, eu não estou com o microfone na mão, eu não estou pastoreando uma igreja, eu não estou liderando jovens, enfim, trabalhando eclesiasticamente ali, né, na comunidade de fé, mas ainda assim, tudo que eu faço deve apontar para o Senhor, né? Como tu consegue perceber essa situação no teu dia a dia, enfim, na tua história? Uhum. Cara, há uma história, né, que contam que certa vez um sapateiro, ele comentou com Lutero, ele encontrou Lutero na rua e ele comentou, como eu faço para glorificar Deus, sendo que eu sou só um sapateiro simples, né? E aí, provavelmente a resposta que ele esperava era que Lutero falasse, né, largue tudo e vá pregar o evangelho ou prospere, né, tenha muitas propriedades e aí você vai glorificar a Deus, né? Mas a resposta de Lutero foi que faça um bom sapato e venda por um preço justo. Isso vai glorificar a Deus. Então, eu acho muito legal a simplicidade do evangelho referente a isso. Sim. Porém, vamos falar um pouco ali, um crentez, sabe? Tava com saudade de falar crentez. Não, é bom demais, é bom demais.
Esse texto ele está dentro de um contexto de exortação, né? Não é simplesmente uma tal que ali que Paulo estava falando, Sim. porém é um texto que dá para a gente aplicar em vários pontos, né? Sim. E eu gosto de pensar muito nele porque ele reflete em todas as áreas da nossa vida. Tá. Quando eu paro, coloco ele na minha frente, é aquele texto que dá para você colocar na porta da sua casa e todo dia você lê ele. Eu reflito tudo que eu faço na minha vida, porque hoje, por exemplo, quando eu saí de casa, cara, eu pensei na roupa que eu ia colocar, eu pensei no acessório que eu ia colocar, no que usar, porque tudo que eu tava usando ou colocando nesse momento ia refletir algo, sabe? A roupa que a gente usa, a forma que a gente fala, as palavras que a gente usa, reflete algo. E aí a gente fica pensando, cara, eu tô fazendo isso pra mim ou eu tô fazendo isso pra Deus? Eu acho que esse ponto define muita coisa na nossa vida, sabe? Sim. É um divisor de águas, assim. Porque, por exemplo, muito legal usar roupa tal, mas em determinada ocasião isso pode ser uma afronta para algumas pessoas. Cara. E para outros lugares pode ser o que te conecte a portas. Então, quando você coloca isso... engraçado, tem vezes que eu vou sentar no restaurante, vou entrar no restaurante, eu oro a Deus, Deus, onde você quer que eu sente? E já teve dias que Deus falou, olha, senta aqui. Eu sentei ali, nada aconteceu. Mas, cara, por algum motivo, Deus queria que eu sentasse ali. Sim. E eu fico grato por estar sempre ouvindo a direção de Deus sobre isso, sabe? Então, é um cuidado que é muito legal a gente ter. E isso vai, enfim, tocando em todas as áreas da minha vida, assim, muito amplo aonde isso pode chegar. Mas esse é um ponto importante. Por vezes a gente não vai ver o que Deus fez, né? A gente tem que, sei lá, plantar. Sim. Alguém vai regar, outro vai colher, né? Mas, por exemplo, usando esse exemplo que o Nick deu aqui, tem o Jairo, um grande irmão meu também, que ele fez sabe aqueles eventos na praça, cara? Cara, deu uma pessoa. E ainda o ministro dele disse que ele tinha maior vergonha, que o cara falou assim, ó, tira o pé do chão! Só um cara lá no Fátima, um bairro que tem aqui em Joinville. Aí, cara, anos depois, ele tem uma loja de instrumentos musicais, entrou um cara para comprar um som para a igreja dele. E, cara, se eu não me engano, não sei se ele era um membro ou se ele era o pastor dessa igreja. Ele disse assim, tu não fez uma vez um evento? Caramba. Lá no bairro tal, numa praça? Fiz. Pois eu tava em casa, ouvindo. Olha só, cara. E fui alcançado pela mensagem. E, cara, me voltei para Cristo. Hoje eu pastoreio igreja e tal. Cara, caraca, ele foi saber anos depois. Então, sei lá, Deus mandou sentar aqui, não aconteceu nada, né, que você viu. Mas já pensou se alguém estava observando o Nick e falou, cara, a postura desse cara é diferente, né? Ou já tinha te visto de algum lugar e de repente tu aparece ali e o cara fala, mano, então isso pode ser uma confirmação para tal coisa. Cara, enfim, a gente não sabe, a gente tá conjecturando aqui, mas isso é muito louco, né? Sim. Tudo pode ser, deve ser apontado para o Senhor, mas também tem essa linha tênue que será que não é para minha glória ou para a glória de Deus, né? Tipo, vou me vestir top, será que não é para mim? Ou através disso eu vou manifestar a glória de Deus para outras pessoas? E também gostei da história do sapateiro, tá? Eu até vou citar um exemplo que aconteceu comigo, cara. Então, o meu pai é pastor de Assembleia de Deus. E assim que ele chegou em Araranguá, uma cidade não vai se queimar menor. com Araranguá agora também, cidade né? maravilhosa, amo os irmãos lá. Mas é uma cidade menor, né? E eu vim de Joinville, não tô na Assembleia de Deus, tô numa outra. Quando eu cheguei lá com tatuagem de fim de ano, como é que eu vou pro culto de virada do ano cheio de tatuagem, cara? Tá. E eu tinha levado uma camisa longa pra ir de camisa longa pra ninguém ver. E aí, tipo, todo mundo assim, tu é maluco? Tu gordo usando camisa longa no verão? Oversize a igreja moda, não né? tem ar-condicionado. Cara. A igreja não tem ar-condicionado. Eu falei, cara, mas dentro de mim eu sabia o porquê. Eu falei, cara, eu não queria que ninguém me visse com tatuagem pra não dizer assim, o rebelde, ou o filho do pastor, ó. Eu não queria criar um momento desnecessário. Cuidado, né? Então, assim, mas tá escondendo? Não, eu não tô escondendo. É que não era necessário mostrar lá.
Então, é importante a gente pensar em todos os detalhes. E eu não estou dizendo, gente, que você que é da sua comunidade, a sua comunidade está tudo bem, vai embora. Eu estou dizendo, se você vai visitar como você, né? Pô, se eu vou no lugar, para que ir assim? Por que será que eu não posso ir com a camisa longa? Eu não vou morrer. Né? Então, para a glória de Deus. Se despir de uma vaidade, enfim, né? Para atender os irmãos, eu acho que isso é bem importante também. Nick, fala um pouquinho sobre, inclusive usando essa história que você falou, né? Faça um bom sapato, né? Claro. Venda por um preço justo. Vou falar de preço justo. Quanto que tá saindo um trabalhinando? Não, para, cara. Um descontinho. Para fazer um EP. Para fazer o EP. Tu não consegue cobrar de outro e me bonificar? A bonificação. Então. No Fernandinho, tu não consegue cobrar do Fernandinho? Aquele que não gosta do Fernandinho, não? Tem história. Fernandinho, não quero nem ouvir. Para, não, aqui é amigo do Nick, para. Não, que ele tem uma história aqui. Calma, vai pra frente. Não, quer falar mal do Fernandinho aqui? Queremos o Fernandinho aqui. Queremos, Por que não? Né? Porque a gente não tem dinheiro. Nick, faça um bom sapato, venda por um preço justo. Como tu consegue ver no teu trabalho, né? Naquilo que tu tem desempenhado, evidenciando, enfim, experiências que você já passou e que talvez você não imaginou alcançar e vendo Deus fazendo na vida de outras pessoas através de um vídeo, né? E olhando para trás, né, Giovanni, cara, a gente não tinha esse recurso há não sei quanto tempo atrás. Eu vou chutar aqui talvez uns 20 anos, 15. Menos, né? De tipo assim, do vídeo ser como é hoje, assim, ter muito acesso. Eu acho que todo mundo tem uma câmera, consegue criar algum tipo de conteúdo, né? Sim. Quando que tu começou nessa linha? Que o Senhor te direcionou para isso, né? Cara, é muito engraçada essa história, mas assim, a primeira vez que eu ganhei um celular com câmera, aconteceu uma enchente na frente da minha casa. E... Pronto, ele começou com a tragédia. Eu sei. Tem que começar de baixo para subir, né? Mas também Joinvilense que não passou por enchente não é Joinvilense. Exatamente. E aí aconteceu isso, eu tinha acabado de ganhar o celular, nessa semana deu essa enchente. E beleza, eu tava com o celular e queria fazer umas fotos, alguma coisa diferente, eu tava curioso para entender e para ver o resultado. E eu fiz uma foto ali da enchente, assim, sabe? Eu coloquei o celular um pouco de baixo ali da janela do meu quarto. A gente fez uma foto conceito da desgraça, tá? Cara, e aquela foto eu olhei. Ficou famoso assim, por causa disso. Cara, não tinha alguma coisa diferente naquela foto. Tá. Tipo, eu não sei, o brilho do sol batendo na água, eu não sei. Cara, eu olhei aquilo e falei, cara, que coisa incrível isso. E eu lembro muito bem disso e aquilo foi me causando, sabe, uma curiosidade. Poxa, e se eu fizer mais e mais? E aí eu fui começando a gostar da coisa. Engraçado é que Deus coloca as pessoas ao seu redor que vão direcionando o seu propósito, né? E nessa época eu surfava, eu conheci amigos que surfavam profissionalmente, faziam vídeos, então a câmera estava sempre bem próximo de mim, sabe? Então às vezes eu fazia foto, às vezes pegava e precisava fazer vídeo, aí nessa brincadeira eu já editava algum conteúdo e as coisas foram acontecendo, assim, e quando eu menos esperava isso já estava se tornando um hobby remunerado. E um pouco tempo depois já virou meu trabalho. Então foi muito engraçado como as coisas, resumidamente falando. Da enchente. O homem tá ganhando milhões, foi cair no colo da Gabriela Rocha, com todo respeito, né? Não se complica, tá? Não colo não. Do lado, vamos. Não, assim... Aliás, já fizemos, inclusive, alguns vídeos também, né? Já. Então tu começou bem de baixo, então. Então tu começou do rela mesmo, não? Tu começou realmente da base. Do Guanabara. Ele começou filmando o John no Guanabara. Isso. Não, massa. O legal é que na época o John era minha cobaia, né? Sim. Então, Você assim... queria testar equipamento e a cobaia feliz da vida. Bora! Sempre Sim, porque a pior coisa do Nick era excelente pra ti, né? A gente pegava equipamento, alguma coisa nova, e já... John, e aí, mano, você quer gravar alguma coisa? Pô, eu tô com um microfone aqui, eu tô com uma câmera nova, eu tô com um filtro... E a gente inventava alguma coisa. Sempre dava certo. Eu vou dizer uma coisa. Aí, maravilhoso, ele sempre investindo, né, cara? Isso também é importante. Você saber o que o Senhor te direcionou e usar os teus recursos para isso também. Sim. Né? Tava sem recurso nessa época. Não, mas daí, tipo assim, a coisinha que ele chamava, pô, cara, peguei um microfone aqui, mas, tipo,
era o microfone. A tua vida não compraria. Não. Variam as 4 vidas nossas. Assim. Aí ele assim, ó, eu comprei aqui, eu fico imaginando ele em casa. Tu não quer vir fazer... Não quer vir fazer um materialzinho? O crente lá do outro lado, 1000 coisas pra fazer. Não tem nada não. Nada. Pensa numa manhã livre. A mulher internada no hospital e ele não tem nada pra fazer. Pensa numa manhã livre. Vamos. Maravilhoso. Por isso que tu faltava de vez em quando no trabalho ou não? Aí eu acho que é legal tu cuidar um pouco da tua vida e depois a gente... Vou fazer uma ligação psiqueira. Não, maravilhoso. Cara, mas é isso, né? Você investir nas coisas que o Senhor te chamou, isso. né? Cara, eu percebo que hoje não há uma preocupação tão grande com isso, sabe? Falando dentro das igrejas, assim. Eu vejo que tem igrejas com muito potencial, mas às vezes investem mais em visibilidade do que em qualidade. E a melhor forma hoje de a gente propagar para muita gente é o audiovisual, as redes sociais. Não tem. Isso hoje não existe outro meio, né? Não dá para você pegar o cavalinho e ficar indo de cidade em cidade hoje. É muito diferente, as coisas mudaram. E as pessoas têm um certo medo, sabe, de se atualizar, de ver o que acontece. Por exemplo, hoje o tráfego, né, você impulsionar uma publicação na internet é algo essencial. As redes sociais hoje, elas basicamente impulsionam para poucas pessoas próximas a você. Então, se você não impulsionar, as coisas não vão longe. E os pastores não têm conhecimento sobre isso, procuram não saber, acham, não, isso aqui não é legal. Mas, sabe, você está investindo no evangelho, é a propagação. Aí equivale, né? Você quer pensar em quê? Em você ou nas coisas de Deus? Porque eu percebo, alguns lugares que eu vou no Brasil, você chega na igreja, cara, os bancos, onde principalmente ficam os pastores, de couro importado da Himalaia, sei lá de onde. Um rinoceronte. Aí a câmera da igreja é aquela câmerazinha quebrada ali que o cara tá sofrendo, cara. E às vezes é isso que vai mais gerar impulsionamento da mensagem que você está fazendo. Porque ali na igreja vai ter 300, 400 pessoas. Sim. Mas, cara, na internet não há limite para o quanto isso pode chegar. Então, é legal isso ser visto, sabe? Você investir no audiovisual, capacitar as pessoas. Quando eu comecei na minha igreja, não tinha nada. Então, eu precisava comprar tudo. E às vezes eu até ficava triste, que eu pensava assim, poxa, que a igreja não pode me ajudar nisso e aquilo. Eu tinha esse pensamento, mas tava pensando errado. Tava pensando, cara, Deus me dá capacidade, me dá recurso para me abençoar a minha igreja. Então, teve um tempo que a minha oração mudou e aí as coisas começaram a dar certo, sabe? Isso é muito importante. Ô Giovanni, manda. Mano, isso que o Nick falou agora é isso, tá? Por vezes, cara, eu vejo assim, ó, que... ainda, né, dentro de tudo isso, de fazer tudo para a glória de Deus, a gente joga uma responsabilidade em cima da comunidade de fé, do tipo assim, se vocês quiserem, então vocês que comprem para que eu utilize. Vou trazer para o meu lado daí mais para música, assim. Imagina se eu não investisse em ter um violão e ficasse esperando a igreja comprar um violão. Pô, mas poderia ter um violão melhor aqui, né? O pastor não quer investir num violão. De carro novo. Poxa, o negócio tá acontecendo, banco de couro e tal, e o violão da igreja é aquele tonante lá e tal. Isso revela muitas vezes de que o cara é um encostado na comunidade de fé e ele mesmo não acredita no que Deus tem para ele porque ele não investe nada naquilo que ele acredita que o Senhor chamou ele para fazer, né? Então ele fica nessa, poxa, será que a igreja não vai me abençoar? E não vira essa chave que você falou do tipo, não, peraí, então a minha oração vai ser, Senhor, me dá recursos para que eu possa investir nisso e dessa forma servir os irmãos, porque sempre tem que ter essa referência, né? As pessoas têm que olhar e falar, cara, isso aqui tá bom, quer chegar nisso aqui, precisa desse equipamento, precisa, porque tudo, e uma coisa até que você falou, e é legal você estar aqui hoje, cara, que você me disse assim, cara, comece, faça. Mas eu ainda não tenho aquele equipamento. Faz, bicho, faz. Vai lá, grava tuas músicas, faz o que eu já, inclusive, eu lembrei que eu falei para ti lá na tua mesa lá sobre ter um podcast, e aí você falou, você pode até, mas você precisa focar em alguma coisa assim, tipo, inicia algo primeiro, né? Não pensa em fazer só a música, depois vai fazer o podcast, cara, inicia. Sabe? Por mais que você não tenha tudo. Então, cara, eu fui atrás de parceria de estúdio,
Fui atrás de um parceiro, tá ligado? Eu fui Top. atrás. E hoje, cara, você vê, por exemplo, pessoas colocando nos comentários, pô, como é que eu faço? Não me sinto amado por Deus, eu me sinto indigno. E aí vem outros seguidores lá e falam, cara, calma, olha pra cruz. Mano, foi porque deu o primeiro passo. Sabe, acreditou no que Deus tem para nós e deu o primeiro passo. Perfeito. Né? Então, por vezes, as pessoas não avançam porque elas querem tudo na mão, já pronto. Perfeito. Não querem dar o primeiro passo. Isso eu vejo que a igreja brasileira falha muito. Né? E o que tu disse também, eu coloco agora para onda. Assim, né? Aqui em Joinville, tem muita gente que conhece fora também do Brasil, aqui, né, fora de Santa Catarina, eles começaram forte no vídeo, cara. TechPix era tudo ruim, né? Mas teve essa visão de fora das quatro paredes, né? A gente fazia muito evangelismo, né? Panfletagem, e às vezes a galera se esqueceu que hoje não é tanto o panfleto, agora a gente tem o celular que chega nas pessoas. Né? Como tu acha que a igreja contemporânea ela tem usufruído da tecnologia para honrar a Deus através da tecnologia? Tu acha que os pastores eles têm essa visão de investir, por exemplo, num tráfego pago, ou acha que não, o Espírito Santo vai levar a mensagem que tiver que ser levada? Né? Entendi. Cara, é meio pesado falar isso, mas eu acho que hoje boa parte das comunidades elas são muito egocêntricas na questão de investir nisso. Um pouco pesado falar sobre isso, mas é uma verdade que eu vejo, pelo menos na bolha que eu vivo, assim. Eu não tenho contato com tantos meios, assim, né? Mas as maiores tu tem contato, não, né? as maiores, mas assim, há algumas próximas que eu tenho conhecido, sabe? Porque não quer se queimar, hein? Ele não quer se queimar. A gente só queria 3 nomes de igreja. Ele não quis se queimar. Eu botei e não caiu. Tô brincando, vai. Mas é um cuidado com isso, porque, cara, poxa, você vai dar visibilidade a algo e muitas vezes as pessoas deixam de lado a mensagem para colocar o nome. Por exemplo, eu fiz um post no meu Instagram essa semana e eu coloquei assim: nós estamos gerando algo sólido. Não é para ser diferente, é apenas para ser verdadeiro. Caramba! Não, eu posso ir lá no... Nick Miranda, é isso? Não. @Nick Miranda, vai lá, pega essa frase pega essa chave, e tu vai estourar, tá? Tu vai estourar. Porque assim, a arte... ela flui de uma maneira incrível, mas para ela fluir e alcançar os resultados, ela precisa ser verdadeira. Então, eu acredito que a maior preocupação que eu tenho hoje, ela precisa ser com a verdade, não com o formato. Porque, por exemplo, quando você olha para Jesus, e você olha para a essência, e você olha para a palavra, aquilo brilha os olhos. E esse brilhar vai te dando sensações, e essas sensações vão fluindo. Agora, se eu tiro isso e me preocupo com as sensações, cara, eu preciso gerar uma sensação. É isso que eu sinto um pouco hoje, sabe? Aí você começa a gerar uma mutação na arte, sabe? E eu não acho isso interessante. Então, eu gosto muito da arte sacra. Eu amo, porque sempre remete a uma questão de santidade, sabe? Você olha, você já... Opa! Isso aqui parece uma coisa... Mesmo que uma pessoa até olha para aquilo, ela já... Tipo, tem uma postura de respeito, assim, opa, Entendi. Aquilo ali é algo diferente, sabe? Então eu gosto muito de valorizar isso. E quando a gente fala hoje na igreja moderna, ou tem aqueles extremistas que falam que só a arte sacra é o correto, ou aqui tem que ser muito diferente, porque os jovens têm que estar assim e tal. Desassociou total, assim. Mas, cara, se você conecta a verdade com o que você vive, a sua realidade hoje, flui algo novo. Esse é o diferente, sabe? Esse é o diferente que as pessoas esperam. Então, eu gosto de ter referências. Acho que o primeiro ponto aqui que a gente poderia falar sobre isso é você ter referências. Então, é bom você ter a arte a contemporânea, a arte sacra, você entender disso, mas você também entender o que está acontecendo hoje. Ou talvez o que vai acontecer amanhã.
para você moldar esse formato. Agora, o conteúdo, ele é o mesmo. Então, a gente espalha isso de várias formas. Enfim, tem N trabalhos que eu faço, às vezes para igrejas mais tradicionais, e eu coloco uma estrutura super futurística. Isso gera um impacto, e esse impacto chama atenção e causa a divulgação do conteúdo, sabe? E às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente vai para uma igreja muito moderna e coloca um conteúdo mais tradicional ali, cara, gera um impacto. Então a gente não muda o conteúdo, mas o formato ele vai mudando, a arte ela vai fluindo, sabe? Eu acho isso muito legal. Isso é a beleza do audiovisual, sabe? E a liderança aceita bem essas ideias hoje ou não? Porque, por exemplo, o meu pai, eu dei a ideia para ele na pandemia, pai, você precisa filmar os cultos, né? Porque você não está fazendo culto. Então ele estava fazendo no celularzinho lá, umas mensagens diárias e mandando pro pessoal da igreja. Falei, pai, abre um canal direto da igreja, faz assim. Celular, não tem câmera, não tem grana, mas, cara, pai, vai no celular. Grava tudo, ou faz uma chamada ao vivo, fala pros irmãos, vou estar lá no Facebook, vou estar lá. E ele começou com isso. Meu pai gosta muito de rádio, então ele já tinha essa habilidade de fazer. E começou com outro irmão lá que ajudou ele, tá? Eles começaram a fazer isso. Hoje eles dizem assim, cara, não tem como não ter um culto online trabalhando junto. E meu pai tem 65 anos. Eles, não tem como, não tem como a gente não ter um culto jogando pra internet. Ainda que, né, na realidade dele, 50, 60, 70 pessoas assistindo, ou assistem só. Mas é a realidade dele. Perfeito. São 50 ou 60 pessoas, né, que estão recebendo uma mensagem que não receberiam, de alguma forma. Né? Acho que, extrapolou as paredes ali. Né? Exatamente. Então, e aí eu fico me perguntando assim, ó, será que o pai fez porque o Giovanni induziu? E os pastores que talvez não tenham Giovanni do lado, eles aceitam bem isso ou realmente há uma resistência? Há uma resistência, é difícil essa entrada? Cara, eu acho que isso é muito variável, muito variável. Mas falando sobre essa situação, eu acho muito legal a gente pensar nisso. Tipo, no fazer o pouco, sabe? Porque às vezes tem uma igreja assim muito tradicional. Eu não sei se é mais ou menos isso que você jogou perguntado, qualquer coisa mas é isso. Você comenta aqui. Tem uma igreja muito tradicional, ela é limitada a isso, tem só quer uma câmerazinha ali e tal. Mas, cara, isso precisa acontecer. Se já foi direcionado, faz, sabe? Por exemplo, eu me coloco assim no lugar de me imagino assim, por exemplo, uma igreja reformada, muito tradicionalista. Se eu fosse videomaker lá, né? Então, poxa, com a bagagem que eu tenho hoje, chegar lá e operar uma câmera simples e dar um resultado que eu sei que poderia ser super potencializado. Cara, às vezes chega até a ser frustrante, né? Você pensa, cara, eu vou para outra igreja que é mais moderna e tal. Mas, cara, se você parar para analisar que você é a única pessoa que aquela igreja tem para impulsionar aquele conteúdo, muda o game. Sim. E aí você começa a pensar, cara, é diferente. E volta até no que vocês dois estavam conversando, por exemplo, o John lá na Onda, ele entendeu a necessidade de ele investir no material, né? Então Deus abençoou ele pôde comprar lá um Tajima, né? Tajima, né? Não, tá, desculpa. Um Wolf. Nem existe mais. Aliás, então, vamos se agilizar. Então, ou seja, você, na verdade, e aí eu gostei muito porque aí o John entendeu cara, eu não vou ficar reclamando do pastor, né? E vou comprar o meu material para fazer um serviço melhor. Você, na questão de câmera, eu fiz o mesmo. Comprei um baita colete, tá? Para cuidar do estacionamento da minha igreja. É isso, maravilhoso, tá? É que a gente não tem o zoom. Né? Se a gente tivesse o 4K que o Nick aqui trabalha, a gente dá. Mas isso aí. Perto da GoPro. Daqui. Comprei meu equipamento para servir a igreja. Muito bom. Caramba, isso? Mano, tava uns feios lá, tudo rasgado, fedido. O que eu fiz? Comprei meu equipamento. Mas não pedi pro pastor, comprei. Façam tudo pra glória de Deus. Né? São valores diferentes. Violão de 10 mil, câmera de 100 mil, colete de 100 pila. É isso. Cara, eu acho legal esse tema porque foi uma das maiores viradas de chave que eu tive na minha vida. Essa questão de investimento. Por exemplo, quando eu saí da faculdade, a minha meta financeira era assim, cara, ganhar 3 mil por mês. Você fez faculdade do quê?
fiz de marketing. Marketing. Fora do que... Capaz, é mais capaz, né? Tá. E aí eu saí da faculdade, cara, tanto que teve, quando no último dia de aula, até uma amiga minha, a gente tava conversando num grupo de amigos, e ela falou, olha, consegui um emprego, tô ganhando 2.500 por mês. Aí, naquele dia, eu pensei, cara, nossa, eu não acredito, 2.500, como eu queria ganhar isso? E eu fiquei, até se alguém fechasse um contrato vitalício comigo naquele dia, 2.500 pra vida inteira, eu acho que eu assinava e fechava na hora. E, cara, é engraçado, porque falar de investimento e recurso, né? Eu gosto de usar essa palavra recurso, hoje é mais delicado. Principalmente porque tem o marketing digital e os coaches que, cara, às vezes extrapolam nesse tipo de conteúdo, claro que falando de algumas pessoas, não todos, né? E por outro lado tem aqueles conservadores. Então eu sempre vejo as duas pontas do negócio. Mas o que acontece? Uma vez eu fui almoçar com 2 empresários. Engraçado, aquele dia o almoço deu R$1.000. Eu nunca fui no almoço que tinha dado R$1.000. Eu fui numa vez que deu 1.000 e não deu certo pro empresário, tá, John? O homem deu golpe em nós e sumiu, tu lembra? Deus dos calma, né? Vamos falar. Tá, ele meteu R$1.000 pra ganhar 1 milhão. Tá, poxa, que almoço gostoso. Não, que tinha lá? Cara, e pior que não foi tão gostoso, cara. Sério? Era só o nome do lugar e tal. Caramba. Aqui em Joinville isso não? Não, foi em Balneário. Foi o primeiro lugar, assim, super chique que eu fui há um tempo atrás. E eu fui almoçar com esses empresários porque a gente estava fazendo um conteúdo audiovisual, a produtora estava acontecendo. Aí, nesse dia, eu comecei a conversar com eles começaram a perguntar, mas e aí, o que você espera da sua vida e tal? E aí eu falei, cara, hoje eu tenho um trabalho que até surpreende. Na época ali, eu comecei já a ganhar uns 3 e pouquinho mais por mês, assim, era a minha média, né? Então, poxa, já tava superando as expectativas da faculdade. Da faculdade. Já tava assim no ápice. Já venceu aquele contrato do 2,5. Não, tava chamando o Porsche já. Já tava humilhando a amiga que ganhou 2,5 lá, tá? Antes da conta, né? Isso vocês estavam só conversando da conta. Senão ele ia olhar e falar, meu pai amado. 3 almoços é o salário do menino. Se eu tô 3 dias com esse cara aí, eu já passo fome. Né? Não, e aquele dia eu tava furado. Se a gente fosse dividir a conta ali, ia ter que pôr na conta. Esquece. E aí a gente começou a conversar e eu falei, cara, hoje eu tô, tipo assim, eu tô bem, assim, tô feliz com o que eu tô, só quero continuar, gerar mais conteúdo, beleza e tal. E ele falou, cara, hoje todos os seus sonhos se realizam? Foi a pergunta que ele fez. Eu falei, não, cara, tem sonhos e propósitos que eu não consigo realizar hoje. Aí ele falou, o que falta pra você conseguir realizar? Daí eu falei, cara, hoje falta recurso. E aí ele perguntou, qual que é o teu sonho? Aí a primeira coisa que me veio na cabeça na época foi assim, cara, eu tenho um sonho de um dia chegar numa igreja assim, carente, e ver que não tem nenhum recurso e ter pessoas lá que têm vontade de crescer e falar, cara, pega aqui essa câmera, sabe? Vou dar de presente, oferta pra vocês. Eu contei isso pra ele. Falei, cara, eu tenho esse sonho assim. E aí ele falou, quanto você precisa ganhar hoje pra isso acontecer? Aí eu falei, cara, com o que eu ganho hoje não é possível. Eu vou ter que juntar bastante tempo. Daqui uns 15 anos talvez eu consiga sobrar ali pra fazer isso acontecer. Então ele falou, então você tá feliz com como as coisas estão hoje? E aí comecei a pensar, opa, não, peraí, realmente tá diferente. E aí eu comecei a entender que o que Deus colocou na minha mão era muito maior do que eu esperava. Não significa que isso é uma regra, porque é delicado falar nesse assunto, porque, poxa, tem pessoas, por exemplo, que, cara, R$10.000 é uma saída no shopping. Para outras é o que ganham em um ano e talvez não chegam a isso. Mas, cara, ambas vão estar realizando, pode estar realizando o mesmo propósito e pode ser super, super certas no chamado de Deus na vida delas. Então é um pouco delicado falar sobre isso, mas eu senti que isso era muito maior do que eu esperava. E ali que foi uma virada de chave, sabe? Eu preciso gerar recurso, eu preciso gerar crescimento no reino. E isso também depende de mim, sabe? Hoje a minha produtora, ela é uma produtora de médio porte, grande, a gente tem clientes com grandes nomes, porém hoje, cara, o custo que eu tenho é muito maior num mês do que eu esperava ganhar. Eu preciso ganhar isso por mês só para dar o 0 a 0. Então, nós também. Aí é desafio. Aliás,
Tem um QR Falando Code aqui, nisso. falando nisso. Tem um QR Code passando aqui durante todo o episódio. Ou tá? você nos ajuda ou a gente vai perder de 2-0. Exato. A semana que vem só tem um apresentador, né? Só o Giovanni, o outro já nem entrou. O outro Não abandonou. conseguiu chegar. Mas voltando ali, isso foi um despertar na minha vida, sabe? E eu comecei a entender que pro que eu precisava, pro chamado de Deus na minha vida, isso precisava ser grande. Então, eu precisei quebrar essa mentalidade, sabe? E pensar na prosperidade. E foi ali que eu comecei a entender a prosperidade verdadeira. Por isso que eu falei, Entendi. cara, tem pessoas que ganham 10 mil em um ano, mas são muito prósperas. Sim. Então isso é muito relativo, não existe uma regra para isso. Tipo, a prosperidade não tem a ver com o dinheiro. Claro, Né? claro. Isso ainda, nos dias de hoje, ainda é uma coisa que as pessoas não entenderam, sabe? Sim. Sobre essa questão da prosperidade. Sempre relaciona... Sempre aponta pro dinheiro. Aí vem aquela teologia da prosperidade e várias coisas, e daí começa a confundir a cabeça das pessoas. Então, o melhor conselho que posso dar é estude sobre isso. Manda aí, Porque ó. não dá para explicar tudo aqui. Sim, né? exato. Mas, assim, enfim, que nem é esse o tema, né? Mas voltando ali... Mas é importante. Com certeza, com certeza. Isso precisou ser quebrado, assim, na minha vida, sabe? Então, depois que isso aconteceu, cara, Deus começou a abrir portas, assim, surreais, assim, sabe? De coisas que eu não esperava. Depois que eu comecei a entender, tipo, Deus me dá recurso para você realizar as coisas que você quer. Então, hoje eu entendo que o que eu faço, ele tem um propósito. O propósito é maior do que eu. Por exemplo, hoje a minha produtora, eu precisei colocar acima de mim. Por exemplo, hoje ela tem funcionários, eu não consigo nem mudar de trabalho para ganhar mais ou menos, porque isso já acontece, sabe? Então, Tipo, já tem famílias que dependem disso, por exemplo. não só famílias, mas, por exemplo, os conteúdos, né? Cara, dá para eu sair e outra pessoa fazer? Dá. Mas, cara, aquilo é importante para Deus. Então, cara, se legal. é importante para Deus, eu não posso negociar, sabe? Sim. É loucura isso. Às vezes eu faço eventos e eu me pego pensando assim, cara, por que eu tô aqui? Eu conheço pelo menos 10 pessoas que fazem melhor do que eu. E isso, às vezes, tipo, me faz ficar pensando, por que eu preciso fazer isso? E é aí que dá aquele estralo, porque Deus colocou isso em você. E quando você pensa isso, você tá pensando em você não tá pensando no chamado de Deus. Aí você está colocando você, a sua preocupação, o que está gerando a sua imagem, sabe? É a mesma coisa que vocês comentaram ali no começo. Quando a gente vai gerar um conteúdo novo, algo novo. O primeiro pensamento que é, cara, e se não der certo, se as pessoas não verem? Opa, então o propósito é o quê? É você gerar ou o propósito é a visibilidade? Então, Exato. você tem que começar a dividir isso, sabe? O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade no que você faz? É a visibilidade? Porque se for visibilidade, sim, você vai precisar investir, né? Talvez o seu chamado é para falar para multidões. Então, aí você vai ter que investir em N áreas para isso acontecer. Seu estudo vai ter que ser maior, suas responsabilidades são maiores. Mas às vezes, cara, se eu pudesse escolher, tipo, um ministério, eu ficaria muito feliz, assim, de cuidar de 30 pessoas, assim, e passar o resto da vida ali só cuidando disso, porque eu acho muito gostoso. Eu amo igrejas pequenas, assim. Eu acho isso lindo, cara. Se eu pudesse só trabalhar ali, eu trocaria hoje. Mas, cara, o que Deus quer é isso, cara. E eu amo o que eu faço. Eu amo demais. Eu me apaixonei. Deus me fez apaixonar por isso, sabe? Ô, Nick, e de onde surgiu? Quem foi o primeiro cara que te convidou assim, ó, cara, preciso desse trabalho e tu tens potencial? Como surgiu? Foi o John que te deu esse empurrão e tu disse, eu preciso fazer com alguém de fato decente, bom, ou não? Tá. Eu sei onde tu quer chegar, isso, tá? eu quero... Ele quer chegar no quê? Como é que tu começou com o Dave John Leonardo, né? É isso que tu quer perguntar, né? É que pronto. E não, também, olha. vai. Como é que surgiu, né, esse pontapé para esses caras extremamente Ele tá conhecidos, comigo né? 28 episódios, um bicho desse. Tá, vamos dividir as coisas então. Primeiro vamos começar falando sobre essa questão, depois a gente fala sobre como foi o começo do Dave, né? Porque foram coisas diferentes. Quando eu comecei, ninguém me chamou. Eu só sentia a necessidade e eu decidi fazer. Por exemplo, na escola, precisava gravar um vídeo. Ninguém sabia fazer. Eu também não sabia, mas eu sentia eu olhava e sentia aquela necessidade. Cara, não tem ninguém para fazer. Eu vou fazer esse negócio. E até, tipo, durante as apresentações da faculdade, eu sempre pegava algum grupo que, cara, ninguém queria apresentar. Eu também não tinha muita afinidade, mas, cara,
Se tem que fazer, Tá. bora fazer. Vamos fazer acontecer e depois a gente vê no que vai dar, sabe? Então, é basicamente assim que começou. Eu vi a necessidade do negócio. Cara, tem como eu fazer de alguma forma? O que eu preciso? Preciso disso, disso, disso. Beleza, eu consigo? Consigo. Então, eu vou fazer. Vou fazer acontecer o negócio. E assim que foi acontecendo. Na escola, entre amigos, com os amigos do surf. Aí eu fazia, ficava legal. Daí, pô, ficou legal o que ele fez, cara. Pô, faz o meu outro também aqui. Tá. E aí foi gerando. E aí, quando isso começou a chegar na igreja. E aí eu vi que isso tinha um potencial e eu falei, cara, eu quero começar a fazer pra igreja também. E aí a gente começou lá atrás com o Fábio Peixer, que hoje é da Reviver. Nossa, lá em São Francisco do Sul, a gente pegava os vídeos e ia gravar e entrevistar as pessoas na rua. A gente saía na frente da igreja, entrevistava e perguntava temas que iam ser abordados no culto da noite. Sim. E aí, que era o madrugadão na época, assim, era um evento jovem que tinha, então a gente entrevistava as pessoas na rua e perguntava sobre o que elas achavam, qualquer tipo de pessoa, assim, sobre o tema. E a gente levava pra dentro, depois colocava isso na igreja e debatia sobre isso. Era tipo uma talk, assim, sim. sabe? Pô, que massa. Muito divertido. E aí a gente fazia isso. Cara, Marquinho aprendeu com ele, tá? Pegou. Marquinho ligeiro. Eu achei que o Marquinho era inteligente. Cara, mas cara, isso ninguém via a gente fazendo. Isso era só, tipo assim, na igreja local que a gente congregava lá. Sim. E era muito louco isso. E aí, quando eu vim pra Joinville, isso em São Francisco, quando eu vim pra cá, aí eu vim pra Assembleia de Deus Sede, que foi a igreja que eu nasci na fé e construí boa parte digamos assim, das minhas pedras, né, que eu fui levantando. Então, foi ali. E ali foi tendo oportunidade. A Assembleia é uma igreja que ela dá muita oportunidade. Então, qualquer coisa que você souber fazer tem um espaço que pra você fazer. pode gerar, sabe? Então, isso é muito legal. E aí, eu fui fazendo conteúdo e nisso, um dia, teve um evento de jovens na minha igreja e eu fiz o vídeo chamada. Aí eu começava, eu lembro que eu falei sobre referência é muito importante. Quando eu comecei a gostar disso, eu acompanhava muita gente que faz isso. No Brasil todo. Eu via quem que estava fazendo alguma coisa no Brasil, quem que estava gerando destaque, eu assistia. Eu gostava de seguir, ver o que a pessoa fazia. E eu ia lá, quando tivesse oportunidade, queria fazer também. E aí eu fiz um conteúdo assim diferente. E nisso, um dia, esse vídeo chegou no Dave. Na época que o Dave tinha, no canal do YouTube dele, tinha 3.000 seguidores. E chegou nele esse vídeo e ele falou, pô, que vídeo legal, cara. Ele tava na 107? Tava na 107, E tanto que foi na 107 nossa primeira vez que eu vi ele. E aí ele falou, que vídeo legal, cara. Pô, tem uns conteúdos assim, eu gosto de fazer. Pô, o que você acha disso? Eu falei, pô, legal, você poderia fazer assim, assim. Ele falou, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um teste. E a gente começou a fazer uns conteúdos. Na época, os vídeos, eles precisavam ser curtos para viralizar. Curto. Se o vídeo passava de 5 minutos, não parecia que ninguém ia assistir e tal. E a gente seguia um certo padrão e era muito legal, dava muito certo. Até que um dia o Dave chegou, foi para os Estados Unidos, ele teve um direcionamento de fazer conteúdos longos, que já não tinha nada a ver com o que era a proposta do momento. Assim, ele quis fazer uma série com os vídeos de 10 minutos para cima, e aí ele chegou para mim e compartilhou, cara, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? Eu falei, bora, eu topo, tô junto. E aí ele deu a ideia era interessante, que era reunir a galera, um público pequeno, todo mundo bem próximo, ali um microfonezinho. Na época ele queria fazer com aquele microfone do Elvis, sabe? Nossa. E aí, mais cara, retrô, assim. Não tinha esse microfone. Ninguém tinha em Joinville. Graças a Deus que ele não encontrou esse microfone. Aí eu tinha um amigo que sabia fazer áudio, eu liguei pra ele, o Kalel, que é da Onda na época. Capaz, foi o Kalel que fez aquela primeira junto com vocês ou não? Foi. Foi? Tanto que massa, toda a velho. equipe fez a primeira, tá com o Dave até hoje. Tipo, o Dave prioriza que todo mundo que começou com ele caminhe com ele até hoje. Então isso é muito legal. Que eu não tava lá. Não, o Kalel hoje também faz
Faz até As hoje. mix lá pra ele? Todos os áudios do canal que participa. vendo, John? O André, Léozinho, que era o cara que fez o maravilhoso. teclado lá do começo, o André Sim. Faulkner lá de São Francisco, até hoje faz os teclados. Faz os teclados. E a gente tá indo pra Israel agora, no próximo mês, gravar lá, Uhum. com a mesma equipe. Com a mesma equipe. Vai todo mundo. Que massa. É aquele Eliseu que faz teclado, ele só faz um tempo de O louvor? Eliezer. Eliezer. Ele de faz. Tarsis? Ele faz tempo de louvor. Ah, tá. Antes de começar o evento. Aí quando entra o David, é outro teclado. Daí. É. Ah, tá, entendi. Tanto que o André tava numa formatura, nesse último foi o primeiro que ele não participou, aí o Eliezer fez o completinho lá. Fez ali. Mas olha que interessante, por exemplo, o Eliezer tem tanta capacidade quanto o André Uhum. pra fazer os fundos, né? Sim. Mas, cara, é por isso que eu falo, cara, se Deus te chamou pra fazer, faça, sabe? Uhum. Por exemplo, tem muita gente mais capacitada pra fazer. Teve gente que, provavelmente algumas produtoras já ofereceram de graça e tudo. Imagina. E quantas produtoras maiores que tem hoje no Brasil que podem fazer um conteúdo muito melhor. Uhum. Mas, cara, é algo propósito. Eu admiro muito no Ministério do Dave isso, que ele segue o propósito até hoje, sabe? N coisas, assim. Eu acho que quem vê ele hoje vê ele muito brincalhão nas mensagens, mas quando você tem um tempo de mesa com ele, você vê que o conhecimento que ele tem é muito grande. Ele mentoria em várias áreas da minha vida hoje, eu acho isso muito legal. Legal. Então, é basicamente isso. Aí vocês estavam lá nesse lugar, pegaram um negocinho tudo pequeno, uma galera Aí, o próxima. microfone, o único microfone que tinha era aquele SM7 da Shure. Aí eu mostrei pra ele, ele não gostou tanto, mas era o melhor que tinha. Daí eu Sim. mostrei pra ele que a Hilson gravava também com esse mic. Sim. E Deu aí aquele ele, migué. Referência, já É. deu aquela referência. E aí ele topou. Ricardo fez isso com a gente, né? Fez. Ó, esse aqui é o melhor microfone do mundo. E a gente, é isso. E aí a gente topou. Chegou lá no dia, era pra ele ficar em pé. Eu não lembro exatamente a situação, mas o público era pra ser sentado. Isso foi uma escolha dele, que as pessoas ficassem sentadas assim, sabe? Na frente. E ele queria ficar em pé com o microfone. Só que se ele ficasse em pé na frente das pessoas iam ficar, tipo assim, olhando pra cima. E aí que veio a ideia nossa ali de, cara, vamos pôr um banquinho, então, pra diminuir um pouquinho e ficar mais perto das pessoas. Sim. E aí foi gerando esse A formato, estrutura. cara. O Dave comenta muito isso, sabe? Nada do que Que foi ali massa. foi planejado. Tipo, Foi tudo, acontecendo. tudo aconteceu, tipo assim, fora do que a gente esperava. E, cara, hoje é um padrão que muita gente copia. Replica, Muito né? louco isso. Cara, eu gosto de falar isso, eu volto a falar isso, né? Cara, se você tem uma verdade, faça a verdade. O restante Deus vai encaixando de uma forma incrível, assim, sabe? Que louco. Muito legal. O Giovanni, eu pensei agora aqui, quando o Nick tava falando de... não tinha um recurso, né, para fazer de início ali, mas foi juntando, junta um, junta o outro. Às vezes o que não estava dando, né, não estava no hype do momento, mas quando Deus te dá uma visão, cara, você tem que fazer. Né? Ele vai se encarregar de fazer o que nós achamos que deu certo. Pô, que deu certo. Às vezes o teu dar certo vai ser o teu canal ficar lá com uns 2.000 inscritos. Claro. E amém, né? Amém. Amém. Né? Tu ganhar o teu 10 mil por ano e amém. Né? Você está satisfeito com aquilo. Isso, até trazendo para nós aqui, a gente, desde o início do podcast, cara, a gente comemorou, sei lá, 35 pessoas no Instagram, tá ligado? Comemorar, 35, falei, pô, vamos ver se a gente chega a 50 aí e tal. Bem isso. E hoje a gente Sem olha pra nada, trás... né, John? Não, na Sem ripa, estrutura, né? sem nada. Na né? ripa total, na ripa total. Meu Deus Mas do é céu. isso, é tu acreditar que Deus tem algo para as pessoas que vão ser alcançadas com aquele conteúdo. Perfeito. Né? Cara, se é para a glória de Deus, faça, É isso tá aí. ligado? Que ele mesmo vai se encarregar de chegar na pessoa certa. Foi até o que a Cal conversou aqui. Quando ela vai postar alguma coisa, ela sabe que tem um Instagram, né? Que dá aquela fechada, não entrega para todo mundo, mas dentro da quantidade que vai ser entregue, que seja para pessoas que vão ser edificadas e que precisem estar preparadas para ouvir essa mensagem. Né? Mas ela também ora pela Sandy, né? Pela Sandy. Então, assim, sabe, é alguém que tem essa percepção de que, cara, pode ser que a Sandy não vá lá ouvir agora, mas uma outra Sandy vai. uma outra pessoa vai ouvir isso. E é muito importante a gente ter essa percepção, né? E nós aqui também, né? A gente teve essa percepção também. No começo a gente sonhou, mas, cara, se uma pessoa
assistir, ouvir e for transformado por Deus, cara, já vale a pena qualquer projeto, né? Sim. E a gente começou e o Senhor foi direcionando pessoas para ajudar a gente. Arthur, hoje o Ricardo que tem ajudado. Então são essas pessoas que o Senhor vai encaminhando conforme os projetos do próprio Senhor, né? Claro. Ele vai direcionando e aí você vai metendo a cara, né? Vai... Quantas experiências com Jesus Meu também, Deus. né, cara? Você deve ter vivido nesse meio, né? Nossa, demais. Eu acho legal falar algo que complementa esses dois assuntos, as experiências e as pessoas, sabe? Eu aprendi uma coisa muito legal que é caminhar com pessoas. Isso foi uma das, tipo assim, as principais coisas que fizeram eu crescer profissionalmente. Porque assim, eu achava no começo que eu deveria saber tudo. Então isso às vezes até me frustrava artisticamente, profissionalmente, porque eu não sabia de tudo. E aí eu ficava assim, cara, olha só, produtora tal tá fazendo uns motions animados, nossa, eu não sei nem como começar isso. E aí eu ficava, cara, e agora? E agora o que eu faço? Frustração, eu não consigo. E aí eu descobri, cara, a gente pode caminhar com pessoas. Eu não sei tudo, mas se eu caminhar com pessoas que sabem um pouco de cada coisa, eu vou conseguir construir. Sim. E aí eu fui me aproximando, conheci um amigo que fazia motion na época, e aí que hoje, pô, é um dos grandes nomes. Na época era o meu fã, hoje Sim. eu que sou fã dele. Então é muito legal isso. E eu fui me conectando com pessoas. Você sabe fazer isso? Pô, eu não sei, você topa trabalhar comigo nisso? Na igreja é muito assim, sabe? Por exemplo, assim, igual a gente comentou antes ali com os pastores, às vezes negligencia algumas coisas para impulsionar, assim, sabe? Que é a questão do tráfego, a questão de entender como as redes sociais funcionam. Tá. Porque às vezes tem uma pessoa ali na igreja, o pastor às vezes ou não sabe, e às vezes até fica triste porque não tem esse conhecimento, mas às vezes a pessoa que está ali na igreja está, sabe, iniciando, está gostando de marketing digital, tá fazendo alguma coisa. E aí, cara, conecta isso com o ministério e de repente, boom, cara, a igreja online começa a acontecer e a ir longe, isso é muito legal. E aí eu comecei a me conectar com pessoas. E aí isso que foi causando, assim, sabe, uma prosperidade profissional que me alegrou muito. Eu chamei fulano de tal, você faz isso? Cara, vem fazer, eu não sei, eu não entendo nada disso, você faz comigo? Fulano de tal que faz estratégia de marketing. Eu tenho pouco conhecimento, eu não sou técnico. Então eu não posso falar de forma técnica. Você me ajuda aqui? Trouxe essa pessoa pra perto. Aí legal. Deus colocou a Bia no meu caminho, minha esposa, gatíssima. E, cara... Ela faz o quê? Ela tem um talento gigante pra Eu vi design. que ela tava operando já na bobeia, tá? Não, a mulher com fone, mas câmera 2. Aí ela corta também, ela corta. E aí, Principalmente cara, em casa, né? a Bia... Eu vou jogar futebol. Já corta, não vai. Já pica já na hora. A Bia, ela tem um talento nato para design, ela tem muito bom que gosto legal. nas coisas, e é uma coisa que eu não sabia nada. E aí a gente se uniu, assim, profissionalmente, né? E, cara, foi incrível, assim, como as coisas prosperaram depois que isso aconteceu. Então, todos esses pontos foi quando eu aprendi a trabalhar com pessoas. Então, isso virou uma chave gigante, assim, e as coisas começaram a dar certo. Eu não preciso saber fazer tudo, mas se eu tá com pessoas que sabem fazer, cara, as coisas vão acontecer. Isso é muito legal. Esse princípio é um princípio bíblico maravilhoso. Por exemplo, quando Paulo diz assim, não queiram ser todos olhos. Se todo mundo for olho, quem vai ser o ouvido? Boca, né? Quem vai ser a boca, quem vai ser o ouvido, sabe? Nós precisamos uns dos outros. Ninguém sabe tudo, né? E aí tem essa parada até do líder búfalo, que eles chamam aí, né? Que o cara que quer acumular todas as funções para ele. E aí, tipo assim, se eu sair dessa empresa, vão ter que contratar um em 7, porque é eu que faço tudo, tá ligado? Cara, tolice isso total, tá ligado? Porque ele prejudica toda a empresa, porque a empresa poderia estar muito mais longe se ele delegasse cada um na sua função. E tudo fosse... todo mundo caminhando para o mesmo lado, a empresa alcançaria melhores resultados, enfim, é um conjunto. E esse princípio fora da Bíblia, mas trazendo para dentro da igreja, é isso, né? Esse princípio de, cara, você tem algo que eu não tenho, eu tenho algo que você não tem, o Giovanni tem algo que eu não tenho, sabe? Cada um precisa do outro para chegar um pouco mais longe, né?
E esse teu exemplo eu acho que é muito importante a gente, e eu acredito que também tem muita gente ouvindo agora, começar a prestar atenção na lateralidade das coisas. Sabe? Quem está do Perfeito. meu lado? Pô, cara, quem caminha comigo? Quem sabe o que eu não sei? Não tem aquele sentimento de inveja, de tipo, poxa, se eu passar para ele, talvez ele vai desempenhar melhor do que eu. Cara, vai, sabe? Tudo vai cooperar, né? Então, é muito importante a gente saber que somos um corpo, e se somos um corpo, o corpo ele é feito de vários membros, então, tudo precisa caminhar para o mesmo lugar. Perfeito. Né? E para a gente se encaminhar para o final aqui, Nick, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente algo que te fez cair essa ficha de que, mano, Deus tá fazendo algo poderoso através do meu trabalho, nas pessoas, alguma experiência que você tenha passado aí, e também um encorajamento, né, Giovanni? Que é muito importante. Para quem está assistindo agora e fala, cara, eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu tenho um dom, talvez não tenha todo o holofote em cima, mas por onde eu começo, sabe? Se você puder abençoar, né? O que o Senhor tem colocado para você nesse sentido, cara. Mais de Jesus, assim, nas pessoas através do que Ele te deu. Cara, é difícil falar sobre isso, sabe? É bem difícil. Eu penso muitas coisas nesse tema, assim. Muitas coisas mesmo. Eu gosto muito de compartilhar e incentivar pessoas. Quando eu acredito no que elas falam, elas vêm até mim com uma ideia, sabe? Por exemplo, assim, o projeto do Dave já é uma prova disso, sabe? Cara, eu lembro que na época muita gente criticava ele, e até várias pessoas falaram, cara, para de trabalhar com ele por causa disso, disso e disso e tal, e tal, e tal, ele não vai longe e tal. Mas, cara, eu acreditava muito no que ele carrega. E eu investi nisso, sabe? Eu não investi na carreira, eu investi na verdade, no que ele carregava. Então, se você carrega algo que você sabe que, cara, é verdadeiro, que é de Deus, que Deus colocou em você, potencializa. Eu até gosto de falar, se você tem algo, coloca na internet e multiplica. E vai! Boa! Porque assim, tem 200 pessoas que fazem igual. Mas, cara, existe algo... Não é que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? Aquela... Você é o espelho! Mas só a estrelinha do... Não é que você é a última bolacha do pacote. Mas você tem que valorizar o que Deus colocou na sua vida. Isso é muito mais importante. Isso é maior do que você. Não é você. É o que você carrega. Isso é muito importante. Quando me coloco como filho, eu entendo que eu tenho uma herança, eu tenho algo do Pai. E, cara, eu tenho que cuidar isso com zelo. Então, o que Deus colocar na minha mão, eu preciso fazer com perfeição. Não tenho recurso agora. Cara, mas eu preciso começar com o que eu tenho. Olha só, curioso. Semana passada a gente fez uma gravação e a gente usou a Arri Alexa, que foi uma das câmeras mais premiadas no cinema. Tipo, é uma câmera, assim, que é o sonho de todo produtor de audiovisual trabalhar com ela. Tipo, ela é o ápice, assim. Chegou, você bate no teto lá. E o filme que a gente fez ficou excelente. Eu amei a produção. Mas, engraçado, eu olho pro meu Vimeo, onde tem minhas referências de vídeo, e tem um vídeo feito com uma câmera que chama Canon 5D Mark II, que é uma câmera antigaça. E tem um 5D? diretor... 5D Mark II. A gente tá com 3. A gente tá quase na 5, tá? Que é essa que essa tá aí. lá atrás. Aí nós estoura. Não, essas câmeras já são superiores àquela câmera que vocês estão aqui. Pronto. E, cara, esse vídeo, se eu conseguir chegar na meta desse vídeo, eu tava feliz. Então, é doideira pensar nisso, com aquela câmera, sabe? Caramba, porque, velho. cara, foi feito tão bem feito, com tanta detalhe de luz e cuidado e pós-produção que foi feito, e aquilo me surpreende. Todo dia que eu vejo aquele vídeo, eu fico pensando, cara, eu preciso ser melhor. Que aquele vídeo é impressionante, feito com aquele recurso, sabe? Então, cara, e se o que você carrega é isso, cara, Deus vai potencializar. Eu aprendi uma coisa muito legal, que é pedir as coisas em nome de Jesus. Talvez para muita gente isso é você carimbar uma carta, né? Tipo, eu coloco isso, carimbo aqui em nome de Jesus, agora é meu. Mas, cara, eu aprendi que pedir em nome de Jesus é como se o próprio Jesus desejasse aquilo, sabe? É como se viesse do coração dele. Então, quando você conhece Jesus a ponto de pedir algo que ele pediria,
cara, aquilo é real. Então, cara, se um Porsche pra mim amanhã fizer sentido glorificar o nome de Deus, tenho certeza que Deus vai me dar, não importa como. Mas, cara, se eu não visualizo que isso vem pra glória de Deus, não faz sentido, Não faz sabe? sentido. Então, se isso me abençoa de alguma forma, amém, Deus vai te dar. Mas se isso, cara, é superficial, é um zelo, é claro que Deus pode te abençoar de alguma forma, mas se isso ultrapassa os seus limites, cara, e você pedir em nome de Jesus, isso é possível. Mas realmente, é isso, sabe? É você conhecer o coração de Jesus tão bem que você faz o pedido como se fosse dele. Aí talvez você conhecendo o coração, você vai pensar, cara, Porsche não é o que eu preciso. Sim. Talvez o que eu preciso nem é um carro. Sim. É guardar esse dinheiro, ir de Uber, fazer, que eu fiz a maior parte da minha vida assim, é fazer os corres de Uber e investir em outras áreas. Sim. Então, cara, você tem que conhecer o coração de Jesus a tal ponto que você peça em nome dele. Então, isso é muito louco, cara. E aí não vai ter limite. Aí, se o teu recurso hoje é limitado, cara, você vai ver que do nada vai surgir o recurso. Se a visibilidade, você não consegue investir em tráfego, você não sabe, você não tem estratégia. Uma prova disso é o avivamento, né, que tá acontecendo agora nos Estados Unidos. Cara, que eu até fiz um Que post. tráfego que tem nisso aí, né? O que eles fizeram lá? Qual é o segredo para impulsionar isso e o mundo todo começar a falar? Cara, hoje eu vi uma live com 4 pastores, assim, muito influentes, 2 estavam lá. E eu falei, caraca, isso aconteceu ao ponto de levar as pessoas de outro país para lá. E, cara, não teve nada, assim, que seguisse padrões. Aí é que eu acho que encaixa muito bem aquilo que eu falo. Se é verdadeiro, vai acontecer. E aí não tem limite, sabe? Então é muito legal pensar isso. Tu tá maluco? Não. Vamos pros Estados Unidos agora? Não, calma. Esse último 10 minutos, eu vou demorar 3 horas pra resumir isso resumir na cabeça. Dentro, mas vai ser lindo, tá? Nick, cara, primeiro, né? Topa voltar aqui em uma outra oportunidade, cara? Topo. Meu pai, já amarramos o gurita. Já temos mais um cortezinho. É Bia, né? A Bia. Bia, uma hora, Bia. A gente precisa conversar. Não, tu deixou o homem no fino do fino. Como os caras. Maravilhoso. Um cara fit, entendeu? Um cara cheio não bebe de Deus. coca, tá? Não bebe coca. Come pizza com água. Cara, que legal. Que bênção. Cara, e conversar contigo hoje, assim, e ver o quanto Deus tem se aperfeiçoado em você, cara, e ser edificado mais uma vez através da tua vida. Eu tenho certeza que quem assistiu e quem ouviu até agora também esclareceu em diversas áreas, em diversos pontos, às vezes até sonhos infantis que a gente tem, e quando a gente bota isso de frente para o outro, cara, o desejo de Deus e o meu desejo, cara, o que vale mais? Será que eu estou fazendo a oração correta, né? Será que eu estou pensando mais nas coisas do Senhor? Mano, para mim, né, já foi muito edificante. Acredito que para o Giovanni também, né, cara? Com certeza, sem dúvida. E eu tenho certeza que você também comente aqui, né? Siga o Nick Miranda também, lá que tá com a produtora é Nick Miranda, né? Hoje a gente basicamente já tem uma demanda suficiente que já é maior que a gente. Tá. A gente tá batalhando para dar conta, então eu não fico impulsionando e gerando todo o conteúdo e tal. Eu gosto de cuidar do que tá perto, assim. Legal. É muito legal. Então, basicamente é meu Instagram ali, eu publico alguma coisinha e outra ali. Sim. Mas tudo acontece por detrás das redes sociais. É verdade. Não, agora Bacana. assim, ó, mas segue o Instagram dele, tá? Porque Sim, não. ele posta 4 stories por dia, sei lá. Não é muita coisa. Mas tudo numa produção. Sim. Meu Deus do céu. Ia tudo pro meu filho, se fosse pro meu filho, né? Eu não ia deixar aquilo ali O se que perder. ele joga por 24 horas, eu deixo pra Exato. vida. Eu faço um poster. Não, maravilhoso. Giovanni, fecha aí esse episódio que foi abençoador demais. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. E algo também, só para finalizar aqui agora, com aquele pastor que no finalzinho fica puxando mais um gancho. Cara, tente identificar o que o Senhor te deu como um dom, né? Ele, sem nada, não tinha um cara para fazer. Eu notei a necessidade. Pô, Foi fazer sem reclamar, né? não, precisa de algo, então eu vou fazer. Hoje, muitas vezes as pessoas olham, precisam de algo, por que ninguém faz? Essa é a mentalidade por vezes. Cara, tá faltando um negócio aqui, pô, eu acho que um vídeo seria legal.
Porque não tem ninguém para fazer. Se você enxergou aquela necessidade, É porque é pra você fazer. cara. Cara, eu posso contar uma última? Claro. Essa é legal. Todas foram legais até agora, mas vai. É porque na igreja que eu tava antes de ir pra AME, né? Eu gostava de reclamar com o técnico de som. Tá. Massa. Gostava, assim. Isso serve pra 90% de quem tá nos ouvindo. Tá? E aí, Técnico de som. o pastor Cássio, se ele estiver vendo Não, isso, tá. não podia ter falado. Não, já foi. Não vai cortar, hein? E aí, cara, certa vez, no meio de uma conversa, ele falou, por que você não faz? E aí aquilo me despertou. Por que eu não faço? Afrontoso. E aí eu cheguei pra ele e falei, eu quero trabalhar na mesa. Não. Eu quero trabalhar. Tá. E porque existia a necessidade. Primeiro ponto aqui, eu não vi, tipo, eu não fui num desafio, né? Existia uma necessidade para dar um auxílio, eram vários cultos e nem sempre podia estar. Então ele sempre precisava de alguém ali para estar suprindo. E aí às vezes via os menininhos, fazia umas coisas que, cara, eu gostava de olhar sempre para produtoras grandes, ver coisas grandes, e eu sentia falta na minha igreja. E aí, cara, eu tenho zero de conhecimento de mesa de som, de cuidar de som. Mas existia necessidade. Tá. Cara, quando eu aceitei aquele desafio, eu fui na internet, no YouTube, eu debulhei todos os vídeos que tinham sobre aquela mesa. E ali em uma semana, cara, não tinha um botão que eu não sabia mexer. Até tava já inventando coisa nova que ele me olhava e falava assim, você tá inventando aí, não vai estragar. E, cara, Mexe aí, guri. cara, dei o meu melhor, sabe? Dei o meu melhor nesse tempo, foi um tempo muito especial, mas ficou uma lição pra mim que eu carrego, sabe? Hoje eu sempre vejo, cara, se tem uma necessidade, será que não dá pra construir nisso? Sim. Será que não posso somar de alguma coisa? E assim legal. também que nasce, falando profissionalmente agora, os grandes empreendimentos, né? As pessoas veem uma necessidade, elas atendem, impulsionam aquilo e bum, gera acontece. milhões. Isso é muito legal. Que maravilha. Bom demais. Giovanni Claudino. Então, que você entenda, né? E assista aí. E entenda que tudo que você fizer é para a glória de Deus. E se você perceber que está faltando alguma coisa, um toquezinho na tua igreja aí, vá servir onde está precisando. Exato. Yes. Né? E invista tempo, invista se preciso recurso, faça o que tiver que fazer para a glória de Deus. A gente agradece, né? Não só o Nick, mas todos vocês que estão aqui até agora nos assistindo. Compartilhe, se inscreva no canal lá, curta Boa. nossas... Vai firme em tudo que tem @o Santo Podcast. Exatamente. Que Deus te abençoe. Ô, Giovanni, rapidinho. Manda. Um abraço pra galera que ficou até agora e vai lá, clica no se inscrever e ativa o sininho. Isso. E vambora. Como diz o outro, em nome de Jesus. Isso. Valeu. Valeu.